Olá, bem-vindos. Vou chamar a Fernanda já. Olá, família. Boa noite. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, estamos aí curtindo um pouquinho do pedaço da semana aqui juntinho com a família, né? No isolamento gostoso, abençoado. Amém, que bom, né? Para uns está sendo um momento difícil, né? Mas para É, outros tem sido um momento tão bom, né? Ficar em família, pelo menos esse lado aí, né? E poder Sim, ficar mais juntinhos, né? Que maravilha. Para nós é um prazer e um privilégio recebê-los, né? Vai ser um ah, tempo precioso, eu creio. com Nós, certeza. nós vamos aprender muito com vocês. Eu creio que, né, todos que irão participar conosco dessa live aí também vão aprender muito, né? Glórias a Deus por isso. amém. Amém, amém, Nós estamos pastor. muito felizes também de participar aí, agradecer ao pastor pelo convite, né? E a gente espera compartilhar as nossas experiências, aquilo que a gente tem aprendido com os outros casais do curso também, e trazer um pouquinho aí do que a gente tem aprendido e dividir com todas as famílias aí. Amém, glória a Deus. Queremos dar as boas-vindas, né, a todos que estão entrando aí. Para nós é um prazer, um privilégio. E o nosso intuito realmente é abençoar a vida das pessoas, né? A Sim. vida das famílias, né? Que têm passado por momentos tão, assim, duvidosos, né? Não conhece o futuro, não sabe o que vai acontecer, né? E às vezes esses pais ainda estão grávidos, né? E aí como Sim, agir, né? Hoje, então, vai ser um tempo realmente de, né, realmente de exploração, né, de tirar as dúvidas, de ter convicção sobre muitas coisas, né. O que a gente já pode adiantar é que tudo que vai ser falado aqui, né, vai ser está na palavra do Senhor, né. Amém. Então, Sim. a palavra do Senhor ela é realmente infalível, né. É. é verdade, pastor. E o título, né, dessa lição, para não ficar igual do curso, né? Aliás, essa lição não, olha só aí, né? Dessa live, é Não como deixa. se preparar, então, para a chegada do bebê, né? Hum, E eu gostaria de me apresentar aqui, né, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Juscelio, sou marido da Adriane, né? Nós congregamos na Igreja Centro Familiar de Adoração, no bairro Portão, aqui em Curitiba. Nós somos pastores de família ali e temos dois filhos adultos, a Anne e o Evandro, os dois casados já, e a Anne já nos deu uma netinha, né, de 4 anos de idade, a Ana Clara. Todos nós servindo a esse Deus, né, com alegria, com amor, com intensidade, com prazer, né? Somos felizes porque Deus realmente nos escolheu. amém. Amém? E eu gostaria que você se apresentasse também. Então vamos lá, né, pastor? Para que ainda o pessoal que não nos conhece, né? Então eu sou o César da Fernanda. E eu sou a Fernanda do César, Isso, e nós somos casados para casados para sempre. sempre. E aqui é o nosso Amém. Pedrinho, que é a Maravilha, nossa Pedro. nosso fruto aí na nossa bênção, né? E Uhum. que também nos trouxe o desafio da paternidade, da maternidade, e com isso a gente tem crescido dia a dia, né? Então, eu sou o César, como eu já tinha reportado, casado com a Fernanda, aí a gente já está pelo menos aí há 11 anos juntos, né? E na graça do Senhor, na bênção, e compartilhando dos benefícios que a gente tem aprendido. Já de antemão, eu quero fazer aqui um agrado aqui, na verdade, uma honra relacionada até às pessoas que andaram com a gente, especialmente nesse caminho do GFI, desde o pastor Dinardi, o pastor Juscelio mesmo, né? E o Miro, a Vivian, né? A família Gurgel,
que também nos colaborou bastante com a gente, até desde o início do nosso curso, né? Vou deixar a Fer falar um pouquinho também sobre esse início, e aí a gente vai retomando. Antes da gente iniciar aqui, né, pastor, da apresentação, então eu sou Fernanda, né? A gente está aí nesse ministério há 7 anos e, enfim, antes da gente iniciar, o Pedro tem um versículo aqui para trazer para vocês, para as famílias, como a gente vai estar com, né, bastante pessoas aí esperando uma palavra que vem pura do coração de uma criança aí. O Pedrinho trouxe aqui um versículo aí para dividir com vocês. Que maravilha! Pode falar. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127:3. Isso. Que maravilha! Parabéns, Pedro! Você é abençoado, tem pais abençoados também. Glória a Deus por isso. Parabéns. Isso aí. A gente começou, tá aí no ministério já há 7 anos, né? Aplicamos os que a gente aprendeu no curso com o Pedrinho. Foi realmente um curso divisor de águas. A gente, como pais de primeira viagem, assim como tem várias pessoas também que vão ser mamães e papais de primeira viagem que estão nos assistindo, realmente o curso ele traz uma segurança para os pais na rotina do bebê, em administrar essa rotina para que o bebê tenha, né, seja um bebê saudável, feliz, enfim, todos os resultados a gente vê hoje na vida do Pedro até agora, né? Então, o que a gente plantou e o que a gente treinou lá quando ele era bebê, a gente consegue ver os resultados positivos que isso interferiu na vida dele como uma criança agora, né, maior, até no aprendizado na escola, enfim, na questão de atenção a algumas questões, né, a questão da atenção que ele tem nas coisas, né, a concentração que ele tem também, isso com certeza a gente agradece a tudo aquilo que a gente aplicou e teve conhecimento do curso. Que bênção, doutor César, né, Fernanda e Pedro, família Presbela, família, né, preciosa realmente. E eu quero que todos saibam, né, eu quero enfatizar aqui, que o doutor César é doutor em ginecologia e principalmente obstetrícia, não é isso? Isso, E sempre ensinou muito as mães, tal, o pós-parto, né? Mas que o curso, mesmo assim, veio fazer uma diferença. Algo que você, como médico, né? E eu creio que a medicina, de uma forma geral, nunca ensinou para os pais, nunca ensinou para as mães, como se preparar da forma que o curso ensina aqui, né? Sem dúvida nenhuma, pastor. E eu acho até interessante a gente fazer um parênteses, porque apesar de eu ter feito curso médico, e quando a gente passa na pediatria, a gente ganha bastante conhecimentos técnicos, né, relacionados ao bebê. Mas quando a Fernanda engravidou e a gente foi em busca de mais conhecimento, né, embasado na parte bíblica, que eu sempre acreditei, né, eu nasci num berço cristão e graças a Deus por isso, porque isso formou meu caráter, né? Então, no curso a gente aprendeu bastante detalhes, mas quando eu fui fazer, eu digo do curso de medicina, de pediatria, quando eu fui fazer o curso do GFI, e aí foi falado para mim, mas porque o bebê ele vai provavelmente ter uma alimentação aí de 3, 4 horas, eu confesso que naquele momento me impactou, porque até então a gente aprende na teoria e não para raciocinar, né? Aí quando você está prestes a ter teu filho e você começa a pensar que você vai ter que ter uma dedicação, né, de trabalho emocional relacionada a esse período aí de 3, 4 horas, a gente começou a ficar mais tenso, mas foi ali um ponto-chave fundamental para que a gente pudesse até aplicar depois no Pedrinho, que claro que a Fernanda, com uma maestria muito mais prática do que a minha, por uma questão óbvia, né, da demanda, tem cumprido até hoje com o propósito bom.
Então, quando a gente se vinculou mais no processo aí de líderes com relação ao curso, eu confesso que esse link entre a parte da medicina e a parte do cotidiano na parte prática foi muito legal, assim, para que a gente pudesse até ter um crescimento, ter mais desejo de aprofundar os nossos conhecimentos. Foi bem interessante, né? E é um curso completo, né, pastor Juscelio? Acho que isso é importante a gente falar. O Preparação para a Chegada do Bebê não é um curso que você aprende só como fazer o bebê arrotar, como fazer o bebezinho dormir. Enfim, ele abrange de uma forma completa até o ambiente saudável que você tem que criar o seu filho, né? Até a primeira visita, né? As aulas são com visitas, são chamadas de visitas, são cinco visitas, né? O curso apresenta. E a parte cristã também, os valores que a gente aprende como pai, como mãe, o nosso papel como casal, o quanto isso interfere na vida da criança, na segurança, na percepção dela do amor de Deus através da nossa vida, porque é o primeiro relacionamento que a criança tem acesso é o do pai e da mãe. Então, a gente teve assim um conhecimento até da rotina, né, da criança. A gente não imaginava que tinha que ser em 3 horas. O porquê disso? Acho que o curso traz o entendimento das coisas, né? Você não aprende só, você não aplica só enfim, você absorve o conhecimento e você tem o entendimento do porquê que você está fazendo aquilo, né? E isso te dá segurança de que pelo menos a gente está tentando fazer a coisa certa, né? E a gente teve, assim, benefícios muito positivos na vida do Pedro quando bebê e até hoje, né? Como eu falei. Que bênção, que bênção. Mas me diz uma coisa, conta para nós aí, como que apresentaram para vocês esse curso? Como é que vocês conheceram esse curso? Vamos lá. Então, pastor Juscelio, na verdade, a gente, em 2012, quando eu estava grávida do Pedro, né, que foi a maior alegria da nossa vida, né, um milagre de Deus mesmo, e acredito que muitas mães que estão nos assistindo agora, né, que descobriram há pouco tempo que estão grávidas, essa alegria que a gente tem, né, é algo que realmente é uma herança, porque traz uma alegria no nosso coração, uma plenitude, né, tremenda, assim como o pai, como mães, é um presente realmente de Deus. E quando eu fiquei grávida, eu fui apresentada ao curso, né, participei de uma formatura, que a Viva e o Miro, né, a família Adam, tinham formado a primeira turma, eu fui convidada e me encantei pelo curso, me interessei. Quando a gente quer mãe, a gente espera muito por isso, a gente quer acertar em tudo, né? Então, eu acho que a preparação é começando certo. A gente sempre fala que as pessoas que começam o curso, né, têm o privilégio de iniciar essa carreira, essa tarefa, né, de mãe e pai de uma forma mais correta possível, iniciando bem esse papel e essa função, né, esse ministério que é grandioso e desafiador. E aí a gente começou, depois do curso, a gente aplicou com o Pedrinho. Aí no curso mesmo tem uma lição que é os desafios e dúvidas, né, com relação a cesárea, parto normal. E isso gerava uma certa insegurança nas mães. Sim. E aí a gente foi convidado, né, como o César é obstetra e ginecologista, foi convidado para trazer essa segurança, deixar as mães mais calmas e explicar um pouco sobre essa realidade dessas duas circunstâncias na decisão que os pais e a mãe têm que tomar com relação ao nascimento, né, a via de parto, enfim, do nascimento da criança. E aí também eu trazia um pouco da experiência que eu tinha tido com o Pedrinho, os meus erros, né, que eu não acertei tudo. Então eu também levo os erros que a gente teve, que a gente acaba dividindo isso com os casais, e isso é muito rico, né? Esse compartilhar durante o curso é muito rico, porque os casais também trazem, né? Principalmente aqueles que já tiveram filho, estão no segundo filho e vêm fazer o curso com a gente e não tiveram a oportunidade de fazer o curso na primeira gestação, trazem também muito disso, né? Dessa experiência
com o primeiro filho, e a gente troca, isso é muito rico. E aí, a gente foi convidado pela família Ada, né? Um beijo, família Ada, amamos vocês, para começar esse ministério que a gente está já há 7 anos e a gente se orgulha muito, né? Nós somos membros da terceira igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Curitiba, nós ministramos o curso hoje ali na igreja, né? E recebemos também pessoas, famílias de outras igrejas, né? Que desejam ser pais e mães segundo o coração de Deus aí, aplicando os conhecimentos do preparação para a chegada do bebê. Ver que esse curso é tão maravilhoso, né? Tão poderoso que vocês, né, principalmente o doutor César, ele como médico, como conhecedor da área, né, ele quis, né, se tornar líder também, porque não era algo que ele já sabia, não, foi algo que veio realmente a somar, acrescentar. E eu creio, né, doutor César, que o objetivo do curso, muito mais do que simplesmente saber a hora de amamentar, saber se vai fazer cesárea ou não, né? Ele é muito mais do que isso. Eu creio que você até aplica isso com as mães lá no seu consultório, lá no hospital, quando, né, elas se tornam suas pacientes, né? Eu creio que você pode e você usa, né, os ensinamentos desse curso lá também, não é verdade? Dúvida, pastor. Como o senhor mesmo falou, apesar de a gente ter um embasamento técnico e até às vezes pegar como direcionamento sobre questões de condutas médicas, vai muito além disso. Eu acredito que a parte da obstetrícia dentro da medicina, ela faz um vínculo muito forte do relacionamento do médico com o paciente e da própria história da vida familiar. Como a gente acredita muito nesse contexto do cuidado familiar, né, de a gente ter o embasamento cristão vinculado a tudo isso aí, eu acho que faz toda a diferença, e como o senhor mesmo falou, para que eu possa até aplicar isso dentro do consultório no meu cotidiano. Porque a gente percebe isso, né? À medida que você está fazendo o procedimento do pré-parto ou do pré-natal, propriamente dito, a gente consegue pegar links, muitas vezes até do curso, e passar por experiência, dar conselhos, e isso acho que é formidável, né? Quando a gente entrou vinculado sobre essa questão própria do cuidado da liderança, e estava muito sobre essa questão mesmo de parto, cesárea e tal, a gente entende que quando você tem um direcionamento, quando você tem uma performance do cuidado, de você escutar a paciente, de você conseguir pegar todo o contexto, né, social, familiar, e embasado nas diretrizes cristãs, a gente consegue tentar fazer sempre o melhor, né? E é muito legal a gente ver isso, né? A gente fala muito quando tem a quarta aula, que fala sobre a questão técnica, parto, cesárea, a gente consegue trabalhar bem isso, né? E aí você, entendendo todo o contexto familiar, você consegue também fazer a melhor decisão. Eu acho que as coisas se misturam muito, né? Tanto a questão da parte social, a parte médica, a parte do desejo, a parte dos receios, tudo isso faz a diferença e a gente consegue, seguindo passo a passo, mas vale muito a pena. E é uma especialidade que traz muita alegria para a gente, né? É um conforto muito grande, é uma parte médica que, em via de regra, a gente está lidando com coisas boas, coisas novas, né? Com um momento novo, né? A vida mesmo. Então, é muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar exercendo a parte médica nesse ramo e ainda ter agregado o valor do curso, que a Fernanda, que é o meu apoio, eu falo que a Fernanda é 100% do curso, porque eu acabo fazendo pontas de participação, até por uma questão de agenda, de cuidado, mas sempre discutindo, conversando, conhecendo, muitas vezes a turma do curso, de forma indireta, a Fernanda contando como é que são as dinâmicas e tudo mais. Então, fazer parte desse time, né, do GFI, a gente se torna muito contente, muito gratificado e muito honrado. Essa Que ponta bem, que que faz, maravilha. ponta É. que ele falou Como? que ele
É uma das mais importantes, né? As que as mães mais gostam. É a aula do Dr. Que benção. Aí vocês se completam realmente, né? Isso é maravilhoso, poderoso. Nós Amém. tivemos 2 casais amigos que fizeram o curso, né? O ano passado, se eu não me engano, né? E foi assim tremendo, tremendo, tanto para um quanto para o outro, né? A gente fica realmente muito feliz. O doutor César falou ali da aula número 4, né? E a gente sabe que são 5 visitas, né? Qual é realmente, mais especificadamente, assim, o conteúdo do curso? Tá, na verdade, assim, o objetivo do curso, né, Uhum, é fazer, administrar a rotina do bebê, né? Esse é o primeiro ponto, né? Pais de primeira viagem não sabem nem por onde começar. Sabe que tem que trocar fralda, que tem que amamentar, que tem que pôr para dormir, mas o curso ele traz muito mais do que isso. Ele traz a segurança do porquê que você tem que fazer as coisas naquela ordem, naquela sequência, por que esperar momento adequado para ter atitude ou uma ação diferenciada com o bebê. E tudo isso, né? Você aplicando a filosofia, que é a AGPP, a alimentação guiada pelos pais, você consegue fazer com que o bebê, né, esse é o objetivo, um dos objetivos do curso, que é fazer o bebê dormir entre 7 e 9 semanas a noite toda, né? uau! E isso Isso os é pais, poderoso, né? porque naturalmente os bebês eles já nascem com essa questão de ajustar de ter essa possibilidade, essa capacidade de dormir a noite toda entre 7 e 12 semanas, né? Digamos assim, dormir 12 horas por noite até 12 semanas de vida. Porém, os pais são um papel fundamental para que esse ciclo seja ajustado na rotina do bebê. Então, assim, a gente pode perceber, né, na vida, como exemplos de outras famílias que têm bebês que não fizeram curso, que às vezes acabam seguindo uma filosofia que acredita ser uma rotina, mas é uma rotina errada, né? Então, colocar o bebê para dormir sempre no peito, enfim, amamentar o bebê a cada 5 minutos, né? Você não está fornecendo para ele amamentações completas. Então, o objetivo do curso é realmente ajudar os pais nessa rotina e o resultado maior disso é fazer com que o bebê durma a noite toda, né? Entre 7 e 12 semanas de vida, que é uma bênção, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Fernando. Sim. Assim, a palavra do Senhor diz em Salmo 42:7 que um abismo puxa o outro, né? Então eu quero crer, né? Aliás, eu creio, né? Que se é verdade que um abismo puxa o outro, eu creio que uma bênção puxa a outra também. Sim. Amém. Né? Então, né, muitos talvez estejam nos ouvindo agora e duvidem, isso daí é propaganda enganosa, dormir a noite inteira, né? Mas não é, porque quando a pessoa começa certo, uma bênção vai puxando a outra, né? E a criança acaba, então, com essas semanas de vida, dormindo a noite inteira, não é verdade? É verdade. E isso realmente é uma bênção, né, na vida dos pais, principalmente no começo, né, que o bebê ainda é recém-nascido, as primeiras semanas. Então, o curso aborda, a primeira aula do curso aborda uma das questões mais primordiais e importantes, que é o ambiente familiar saudável, né? E isso Uhum. tudo começa por aí. Então, a criança, ela vai ter a questão da proteção, de se sentir segura, através de como que o marido e a mulher se tratam em casa, desse relacionamento como marido e mulher, né? Então, a interferência que os pais têm na vida dos filhos não é como eles são como pais, mas como eles são como marido e mulher. Esse relacionamento é o primordial dentro da família. E no curso a gente aprende que a família, como casal, todo casal já é uma família, né? E os filhos, eles vêm para expandir essa família. Então, o primeiro tópico do curso, ou seja, a primeira visita, né, que o pastor perguntou quais são os pontos mais abordados, Isso. o primeiro é o ambiente familiar saudável. Então, o casal, quando vem o bebê, a rotina muda completamente, né? E o casal, no curso, a gente aprende
como, e ensina, né? Como você está preparado para essa mudança? Qual é seu papel como esposa? Qual é seu papel como marido? Como o marido pode influenciar, né, no momento que a mulher está ali com os hormônios, né, a flor da pele, se sentindo de repente um pouco deprimida e tal, como o marido pode vir e ajudar ela nesse momento? Enfim, na divisão das tarefas domiciliares, nas tarefas com o bebê, a questão das expectativas estarem ajustadas, né? Então, qual a expectativa minha como esposa, né? Que vou ter um bebê, o que eu espero do meu marido, o que eu espero da minha esposa, o que eu espero, de repente, do meu filho mais velho, enfim, toda essa organização familiar e o compromisso dos pais, da responsabilidade que Deus dá para eles, de que eles são os primeiros, de que eles são os responsáveis de trazer esses filhos para perto de Deus, né? Porque esse é o nosso maior desafio como pais. E isso não pode ser terceirizado por escola bíblica, não pode ser terceirizado por escola. E eu acredito que no momento que está vivendo, essa primeira aula é a que realmente mais acaba marcando a vida dos casais que passam pelo curso, é o ambiente familiar saudável. Porque quando você tem um bebê, você se preocupa no quartinho, nas coisas do bebê, enfim, no bercinho, né? Tantas coisas que estão envolvidas e às vezes o que é mais importante, né? O relacionamento entre o casal, isso é a base que vai sustentar essa família durante todo o tempo, né? E o filho que percebe isso nos pais, ele cresce dentro do ambiente seguro, né? E conhece, como eu falei, o amor de Deus. E aí, outros tópicos que o curso aborda, eu vou falar rapidamente aqui. Certo. O curso aborda também sobre a questão da rotina das filosofias da alimentação. Então, a filosofia que o curso aplica é a AGPP, que é uma filosofia que não se baseia só apenas no relógio, ou seja, eu vou amamentar a criança apenas baseada no relógio, a cada 3 horas ou a cada 2 horas e meia, enfim. Ou eu vou amamentar o meu filho apenas quando eu perceber sinais de fome nele, né? Botar a mãozinha na boca, choro. Então, eu só amamento ele quando eu percebo esses sinais. A GPP, que é a filosofia do curso, ela traz um conjunto de tudo isso, né? Que engloba o horário da amamentação, mais os sinais de fome do bebê, mais a avaliação dos pais, né? A avaliação parental é igual ao horário da amamentação. Então, se eu sei que meu bebê, né, e seguindo uma rotina, né? Então, para que isso ocorra, para que essa filosofia da alimentação é a primeira pedrinha que a gente joga lá no oceano, né, que movimenta toda a água, é a filosofia que você escolhe para alimentar o seu bebê. Então, a GPP é essa filosofia, né, que tem que ser guiada pelos pais, né? Então, a alimentação é guiada pelos pais. De que maneira que acontece isso? Então, para que o ciclo de sono noturno da criança se estabilize, ela precisa ter uma rotina durante o dia, né? Que é a rotina correta, que é fome, vigília e sono. Nos 10 primeiros dias do bebê, eu já estou adiantando aí os outros tópicos, que é o que o curso traz, que é os 10 primeiros dias do bebê, a mãe e o pai não se preocupar com o horário de amamentar a criança. Então, tem que até virar o relógio para a parede. O curso até fala isso, né? Anne Marie lá e o Gary falam isso para nós. Vira o relógio para a parede e os 10 primeiros dias do bebê não se preocupa em horários de amamentação, e sim em fornecer amamentações completas, né? O que significa isso? É fornecer um tempo necessário para a criança amamentar de forma suficiente. E no curso a gente aprende os sinais que você percebe de que essa amamentação realmente está sendo completa, né? E depois, um outro tópico que é abordado também é a questão do primeiro mês de vida da criança. Então, o recém-nascido, né, um bebezinho, ele só vai começar a ter o momento desperto dele, ou seja, quando ele é recém-nascido, a hora que ele está mamando é a hora que ele está acordado e ponto. O resto do dia ele está dormindo, né?
E você só consegue aplicar o treinamento do sono nesse bebê, ou seja, né, aplicar a rotina de fome, vigília e sono, quando você tem esse período de vigília, ou seja, esse período desperto, desassociado do momento da amamentação. Então, lá pela terceira ou quarta semana de vida do bebê, ele começa a ter esse momento desperto, né? Ficar mais acordadinho, ele olha mais, assim, a partir da terceira ou quarta semana de vida. E é nesse momento que os pais iniciam o treinamento do sono, que é aplicando, marcando um primeiro horário do dia, né? Que não pode ser muito flexível. Por exemplo, às 8 horas da manhã eu vou aumentar o meu bebê. Então, a partir das 8, a cada 3 horas, eu aumento o meu filho, sempre tendo avaliação parental, que no curso se traz isso. Um bebê que tem refluxo, você tem que aumentar antecipadamente. Um bebê, de repente, que está num período de salto de crescimento, que é um período que ele precisa de mais energia para que ele supra as suas necessidades orgânicas ali, que acontece por volta de 10 dias, 1 mês, 30 dias e 6 meses, 3 meses e 6 meses. A mãe tem que estar preparada que ele vai exigir mais calorias, então ele vai mamar mais, e isso não tem nada errado com a rotina. É só algo que vai acontecer durante esse período, e os pais do curso estão preparados para receber essas ações e tomar atitudes com relação a ela, que a gente deixa eles seguros para isso, né? O curso nos traz essa segurança. E depois, né, essa rotina sendo aplicada, entre 7 e 9 semanas, o bebê começa a alongar o período de sono noturno dele. E o importante também, pastor Juscelio, é o seguinte, que esse é o foco, tá? Eu já estou na segunda, terceira e quarta visita, tá? Isso que eu estou falando tudo. É o que a gente aprende durante já temos o flash do curso todo. O flash completo, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, você vai responder dentro aí, né? Então, quer dizer, as refeições têm que ser completas. Não pode ter um lanchinho? Um lanchinho não, vai estragar aí? Não. Vai estragar o sono dele e tal? Estraga o sono dele, pastor Juscelio. Assim, o que acontece, né? Quando fornece só lanchinhos, ou seja, eu vou amamentar a cada 5 minutos. O bebê, ele não faz a amamentação completa, ou seja, ele não se sente saciado por completo, né? Aquilo não nutre ele da forma como deveria ser. E ele acaba acordando antes da hora para mamar de novo, né? Então, se você fornece uma amamentação completa, ele vai ter um período de soneca maior durante o dia, e esse período de soneca sendo ajustado, né, dentro dessa rotina e nessa frequência, né, de entre 3 horas, mais ou menos, 2 horas e meia durante o dia. Sempre lembrando que um bebê nunca deve dormir mais do que 3 horas, né, durante o dia, né? Então, tem que acordar o bebê, né? Olha, cada segredinho especial aí, hein? Tem que acordar o bebê para que ele estabilize essa rotina diurna e que depois ele vai estendendo o sono noturno, né? Que é o resultado que todos os pais esperam do curso. Sabe o que é lindo e maravilhoso? É que vocês tiveram essa experiência com o Pedro, né? Vocês colocaram em prática. O Pedro não tinha nascido, não tinha crescido quando vocês fizeram o curso pela primeira vez. Vocês são fruto, vocês aprenderam, colocaram em prática, funcionou e agora vocês estão ensinando, né? Claro, porque o curso ensina tudo ali, mas pela experiência de vocês também, né? Como que foi? Como que foi essa parte com o Pedro? Pedro passou a dormir a noite inteira com essas poucas semanas de vida? Como que foi assim, a experiência na casa de vocês, na prática? Olha, no começo não é uma tarefa muito fácil. Já falo para todos que estão assistindo a gente aí, né? Poliane, Lidiane, que eu já vi que estão aí com a gente, né? Um beijo para vocês. Não é uma tarefa fácil, né? Um recém-nascido dentro de casa. Lembrando que um recém-nascido é até 28 dias de vida, né? A gente considera um recém-nascido. E porque a gente tem o nosso sono interrompido várias vezes durante a noite. E isso acaba interferindo, né? No nosso humor, enfim, em toda a rotina da casa. Então, a gente se uniu, né, Ju? O César, né, como médico,
tendo que dar plantões noturnos. Então, a gente se revezava algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente ficou nós dois nessa rotina, nesse trabalho, nesse treinamento em casa, né? Aprendendo juntos isso, às vezes discordando de algumas coisas, concordando com outras, e nos desafios que a gente encontrava com o Pedrinho, né? Às vezes no curso você está aplicando a teoria ali, colocando na prática, e de repente parece que você está dando 2 passos para trás, porque o bebê acordou, numa noite ele dormiu 5 horas, na outra ele acordou 3 vezes, e é assim mesmo. Os desafios, né, pastor, eles sempre existem, e é mais interessante ainda, porque às vezes parece um pouco virtual, você está aprendendo dentro da questão teórica ali, e sem ter aplicabilidade. Mas ainda que eu tinha um pouquinho de vivência, como eu já tinha comentado, que eu passei por todo o processo do curso médico, quando você se depara com a condição da vivência, é outra performance, é outra visão, né? E a aplicabilidade, que eu lembro isso com uma clareza muito grande, a nossa apostila do curso, ela ficava na cabeceira. Não era nenhuma nem 2 vezes que a gente pegava e folhava e revia para tentar retomar que às vezes as coisas que a gente teve no curso passava de uma forma muito rápida e aí depois você tem que esmiuçar. E ao longo do tempo aí a gente foi amadurecendo e foi aplicando, e hoje o Pedrinho é uma bênção aí, né? Ele é um menininho esperto, tranquilo, abençoado, tudo de bom, né? E começou a dormir a noite inteira com 7 semanas de vida, pastor Célio. Como? Começou a dormir 5 horas a 6 horas por noite, né? Com 7 semanas. Olha Então, só. depois estendeu, né? Que maravilha, né? E isso ajuda também a criança a ficar mais esperta, a aprender mais fácil, tudo, né? E vocês não tinham, então vocês tinham apostila, né? Na beira na cabeceira da cama, e não tinha o telefone para ligar para a mãe, para a sogra. Às vezes, né? Às vezes sim, né? Mas tinha ali O problema maior era a divergência das opiniões, né? Principalmente das mães já que já tinham experiência para a mãe nova, e muitas vezes acabava até tendo discussões, mas é claro que sempre em prol no benefício, né? E aí, depois de uma moderação das condições, a gente conseguia aplicar efetivamente o que o curso também ajudou muito para a gente poder seguir. E é importante te dar uma dica também para quem faz o curso, para dividir os conhecimentos que aprende com a sogra e com a mãe. Porque elas de repente tirar algumas coisas que elas, né, aprenderam lá antigamente, que não tem nada a ver, que é fake news, né? Tem várias coisas, né? Que logicamente não vai fazer mal para a criança, né? Nada. Nossos pais, nossos avós estão aí bem e cresceram bem, mas tem coisas que realmente interferem nessa rotina, nesse treinamento do sono, que realmente a mãe e o pai precisam estar muito focados e sabendo mesmo que precisam fazer aquilo. Um exemplo disso, acordar o bebê, não deixar ele dormir mais que 3 horas durante o dia, para que você tenha um resultado no futuro daquilo que você está esperando, né? Então, às vezes, entra em divergência aí com os vovós, né? Exatamente. Eu quero, né, agradecer aqui as pessoas que estão participando aqui, comentando, né? A gente não está conseguindo ler os comentários, por exemplo, esse último que tem ali, aparece um pedaço para mim, outro pedaço eu não consigo ler, né? Mas a gente quer agradecer a todos vocês, e se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente, principalmente o doutor César e a Fernanda, eles prometem, a gente já conversou antes, a responder depois no DirectV, né, no direct lá, DirectV não, no direct, e a gente vai estar aqui para ajudar realmente, mas nesse momento aqui, para mim, pelo menos, né, eu creio que fica um tanto difícil para a gente estar atento ali a todos os comentários. Mas não é que a gente não está gostando desses comentários, muito pelo contrário. A gente faz questão, né, que as pessoas comentem, que as pessoas deixem o likezinho ali, né?
e para nós é muito bom. Eu também quero dizer que essa live vai ficar gravada durante 24 horas no meu perfil, né? Todos poderão ali rever essa live e tal, e também depois eu vou baixá-la e vou colocá-la no YouTube, tá bom? Legal. Então, com a permissão do Dr. César e da Ah, Fernanda, né, essa live vai ficar, né, muito tempo, pelo menos, lá no YouTube, ok? e, Eu queria ir para uma outra pergunta, estão faltando só 19 minutos para terminar a nossa live, quando chega numa hora o Instagram nos derruba mesmo, né? Então, a gente falou no início, o doutor César falou, entre cesárea ou parto normal, né? Parece-me que também é visto isso, né? No curso. E como que faz, né? Vocês também dão alguma orientação? Se para a mãe fazer cesárea, o que é melhor? Né? Tem médico que diz que não, que é só parto normal que é bom, né? A minha esposa, é, por exemplo, ela não teve contração. Ela fez 2 cesáreas, né? aham. Para nós aqui, não sei, não temos um comparativo, né? Mas foi muito bom, tanto uma cesárea quanto a outra. Pastor, eu acho que isso é bem importante, até o foco no curso, e tem bastante questões culturais envolvidas, né? Muitos conceitos, muitas crenças com relação à via de parto, como o senhor mesmo falou, qual seria a melhor via. Uma coisa que eu sempre discuto isso muito em consultório, e eu entendo hoje que isso é muito pessoal, sabe? Isso é um desejo e uma assertividade interna da própria paciente, e que, claro, que ela tem os seus conceitos, ela tem essa vinculação da parte social, a discussão com familiares, mas eu acho que o foco principal, independente da via de parto, é você ter uma família construída, constituída, completa, saudável. Nem sempre a gente pode levantar a bandeira de cesárea ou parto ou vice-versa, porque tanto uma condição ou outra pode trazer alguns receios, medos, muitas vezes uma via vai solucionar efetivamente o processo, não necessariamente do nascimento, mas do contexto geral, como eu falei, das crenças, da condição do vínculo familiar. E, infelizmente, eu vejo muita divergência, né, até de próprios profissionais que são intitulados por um lado ou para o outro do ponto de vista dessa via de parto, né? E isso é um pouco temeroso. Eu sempre acho que eu sempre comento isso, que os exageros de uma forma descompensada e não equilibrada podem trazer uma insegurança, um medo, um receio e risco, entende? Então, quando a gente tem um vínculo da questão médico-paciente, você consegue explicar, esmiuçar, definir estratégia, a coisa tende a acontecer de uma forma mais favorável. Eu sempre falo assim, se você tem um time e você treina numa determinada forma para jogar, a chance do teu time obter o êxito na partida decisiva é muito maior do que o improviso, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, tem que discutir o vínculo do médico com o paciente. Eu entendo que isso é de extrema importância, porque através dessa forma a gente consegue fazer o melhor, né? Então, não tem 8 ou 80, né? É a condição que é proposta, que é vinculada, que é conversada, que é definida, para que a gente possa fazer o melhor. É assim que, pelo menos, eu acredito, que eu tenho discutido bastante com pacientes, no bom sentido, no consultório, e temos, com isso, atingido o benefício e a satisfação de todo mundo e o aumento das famílias aí de Curitiba. Que benção! É o equilíbrio, né, doutor? É, É o equilíbrio, nem só uma coisa, nem só outra, né? É levar em exato, consideração todo um contexto, não é verdade? exato, exato. Que benção, que maravilha. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, né? E nessa quarentena, vocês têm alguma dica? Como que os pais podem agir, né, com seus bebês e tal? O que vocês diriam a respeito
né, desse tempo que nós estamos vivendo agora. Pastor Juscelio, acho que essa é uma questão bem importante, até porque o fato de um casal ter um bebezinho em casa, como eu falei, já é algo que é desafiador, e nesse momento que a gente está, ainda maior. Assim, no fato da mãe, né, ter a questão dos hormônios, às vezes sentir um pouco deprimida, né, por questão naturalmente do organismo. Tem a questão, às vezes, da solidão, que o marido talvez esteja fora, ou ela não possa ter contato com as famílias, né, com a mãe, com a avó, com sogra, com tias, enfim, com os familiares. E isso pode acarretar uma ansiedade na mãe, enfim, até que ponto, né, que tem que ter essa atenção com relação à depressão também, né, da mãe, e o papel do marido quanto auxiliador nessa questão de suporte para ela, tanto emocional quanto na ajuda da tarefa com o bebê, né, nas atividades com o bebê. Isso é uma dica, né, para os papais aí. Coloquem a mão na massa mesmo, isso é muito importante para a mãe, para o bebê, enfim, tá envolvido, né, nesse sentido. Acho que ajuda também, de repente, a dividir as tarefas da casa, como eu falei, isso é bem importante. Tentar ter um contato com familiares, nem que seja por videoconferência, gravando o vídeo do bebê, né? Isso distrai também um pouco os pais, trazem algo positivo, o bebê tomando banho, gracinhas que o bebê está fazendo, filma lá, divide com os familiares, olha aqui como, né, o bebezinho tá, ele fez isso hoje. Isso traz uma alegria e gera algo bom dentro, né, dos pais e acaba tendo esse relacionamento com os outros familiares. Um outro desafio também, acho que é a questão que, ainda assim, com o bebê, o cuidado que você tem que ter, mesmo na quarentena, não deixando de vaciná-los, de levá-los às consultas ao pediatra. Isso é muito importante. Claro que com todos os devidos cuidados, né, das medidas preventivas com relação ao coronavírus e tudo mais. No caso da mãe, descansar quando o bebê está dormindo também, isso é muito importante, né? Porque o sono faz toda a diferença, como a gente vê na vida de um adulto, a gente já vê a diferença que a falta de sono faz. Então, é preciso, isso ajuda no humor também. E a união, né? Acho que estarem juntos, sabendo que um pode contar com o outro nesse momento, não abrindo mão daquilo que aprendeu, né, das filosofias, do curso. Então, puxa, mesmo que está em casa, não está trabalhando, coloca a rotina certinha, estuda um pouquinho mais. Enfim, acho que são algumas dicas assim que a gente dá para o pessoal, né, nessa quarentena, porque e procurar, de repente, na questão da mãe, na questão da solidão, que às vezes algumas mães têm dividido isso comigo, não na quarentena. Eu acho que agora ainda mais, né? Porque você não pode ter, de repente, acesso aos familiares. Então, sempre estar alerta, o marido também, para qualquer tenha, né, de depressão pós-parto ali, por questão de estar sozinha, enfim, sempre procurar, de repente, ajuda médica, né? O apoio da família, né, como um todo, assim, tanto o marido, a esposa, lembrar, focar sempre no objetivo, que é o foco principal do cuidado do bebê, né? Porque, claro, é natural que o cansaço ele vem, que o estresse, né, as dores nas costas, dor de cabeça, a insônia, mas se a gente tem uma cumplicidade e tem aquela visão do objetivo, que é um objetivo único, né, aí as coisas tendem a ser mais tranquilas, né? Que bênção, glória a Deus, né? Realmente, o relacionamento do casal, né? Até a gente aprende no curso de Educação de Filhos a Maneira de Deus, que é um dos cursos de GFI, né? Ele fala também muito sobre esse relacionamento. Aliás, tem uma aula só para tratar disso, né? O nome da aula é Começando Certo. Né? Aliás, esse foi o primeiro relacionamento criado por Deus, o relacionamento interpessoal, que foi de Adão e Eva. Né? Então, a gente fala dos 3 Pris. O pastor Dinarte fala muito também, né?
que o relacionamento conjugal ele é o primeiro, ele é o principal e ele é o prioritário, né? Isso mesmo. Então, são os três pris, e isso é maravilhoso, né? Mas diante de tudo isso que nós conversamos nesses 50 minutos, né? Então já estamos caminhando para o final. Eu gostaria que vocês, né, dessem uma palavra para aquelas famílias, né, que estão pensando, né, em ter mais um filho ou ter o primeiro filho, estão na dúvida, temos, não temos, né, dúvida e tal. Que tipo de palavra que vocês poderiam deixar para esses pais, né? Vocês dariam uma palavra de encorajamento? Como que, o que vocês poderiam deixar aqui para todos nós, na verdade, né? Bom, como o Pedrinho iniciou aqui essa live, dizendo que os filhos são herança do Senhor, a recompensa que Ele dá, e Ele dá de graça, a herança é algo melhor, né? É o maior patrimônio que a gente pode receber dos nossos pais, enfim, né? De Deus, imagina a herança de Deus ser um filho. Então, só aí eu acredito que já seja algo muito valioso. E a forma como as pessoas têm que enxergar isso, né? Lógico, com responsabilidade, né? Não vamos ter filhos aí, jogar no mundo e terceirizar tudo, né? Educação, mas ter a responsabilidade, né? Até onde sua família pode ir, mas sabendo que o filho realmente sempre é uma bênção. E que ele nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Os filhos são algo assim que nas nossas fraquezas, né? A gente acaba enxergando neles uma melhoria da nossa pessoa, né? E o desafio dos pais, né? Não é, os filhos são as flechas, são flechas na mão do guerreiro, né? Que a gente tem que lutar para o alvo, e esse alvo é Jesus Cristo, né? Então, a responsabilidade que Deus nos dá para nos dar o filho, né? E nós temos que devolver esse filho para ele, né? E esse é o grande desafio. Qual é a mensagem que nossos filhos vão estar passando para esse mundo? Essa eu acho que é a melhor motivação dos pais que acreditam no mundo melhor, é educarem os seus filhos à maneira de Deus, colocarem eles no mundão aí fora e eles serem peças valorosas, luz para esse mundo e sal para essa terra. É isso que o mundo está precisando. Então, encorajo sim os pais que desejam ser filhos, aqueles que não têm nenhum ainda, né? Que Deus os abençoe para que vocês exerçam o papel de pais com excelência, segundo o que Deus quer que vocês façam, não o que o mundo prega que vocês devam ser. Isso mesmo. E lembrar que a gente também aprende que nós somos mordomos das bênçãos que Deus nos dá. Então, como a Fernanda falou, a responsabilidade do cuidado é fundamental, né? Então, nós ganhamos a herança e temos a responsabilidade de cuidar dessa herança. E como a Fernanda falou, direcioná-los para o coração do Pai, e que é o nosso grande desafio, o nosso grande propósito, né? Sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, nesse sentido, a gente encoraja e, ao mesmo tempo, chama atenção sobre a responsabilidade, que é efetivamente o que a gente também tenta lapidar um pouquinho mais no curso que a gente está liderando, né? Exatamente. É algo assim, Deus tem colocado no meu coração, nessas últimas semanas, assim, a preciosidade, o privilégio que é, né, de ser pai, de ser mãe. Nós temos o privilégio de sermos os primeiros a poder influenciar os nossos filhos, né? Eu, conversando à tarde com a Fernanda, ainda citei um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo, mas aqui vai ilustrar, eu creio que de uma forma, assim, vai explanar de uma forma bem bacana, né? Vai ser fácil de entender. Digamos que aconteça um acidente perto da sua casa, você ouviu o barulho e, de repente, você vai sair lá para ver o que aconteceu e você pergunta para uma pessoa e ela diz assim, aconteceu assim, 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 assado, tal. Você vai receber aquilo como verdade. Você não tem outro parâmetro, né? Então, aquela foi a primeira informação que você recebeu. Você vai entender como verdade.
Aí, se depois vier uma outra pessoa te falando algo diferente, você já vai ter, espera aí, eu já recebi uma outra informação. No mínimo, né, a gente vai questionar. Então, veja o privilégio que nós temos como pais. Esse privilégio ninguém nos tira. Ninguém pode nos tirar. Né? Porque a gente começa a ensinar o filho desde que ele nasce. Né? A Exato. palavra de Deus diz em Provérbios 22:15 que a estutícia está ligada ao coração da criança. E a gente vê isso quando uma criança, né, tão tenra a idade, com poucos meses ali, já briga, né, já esperneia, já chora, já quer, já luta pelo poder. Né? Então, nós, como pais, já temos o privilégio de colocar a sabedoria, não a nossa sabedoria, simplesmente, não a sabedoria do homem, mas a sabedoria divina. E quando a gente coloca, quando a gente é o primeiro, eles não questionam. Sim. Eles vão receber como verdade. Depois, mais tarde, quando eles crescerem, que vieram outras informações, opa, peraí, eu já tenho uma aqui. Peraí, no mínimo, eles vão questionar. Então, nós, como pais, olha o privilégio. Nós temos essa responsabilidade, sim, mas é uma responsabilidade que é um privilégio tremendo. Né? Sem dúvida. Isso é realmente maravilhoso. É verdade. É uma bênção mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, de vocês terem aceitado, né, de fazer essa live. E eu queria pedir mais uma coisa para vocês, para a gente encerrar, faltam 3 minutinhos, né, para vocês fazerem uma oração abençoadora, né, aquilo que Deus colocar no coração de vocês, né, que vocês possam realmente expressar nessa oração. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de sermos pais. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que estão nos assistindo agora. O Senhor conhece cada coração, aquelas que estão grávidas, aquelas que são desejosas de ter um filho, aquelas que estão pensando ainda na dúvida, Senhor, se irão ter, com toda a situação que estamos vivendo no nosso país, no mundo, Senhor. Nós queremos abençoar essas vidas, essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que essas famílias recebam do Senhor aquilo que o Senhor tem para elas e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, convença, Senhor, dessas famílias para fazer a tua vontade, Senhor. Seja abençoado todas as mães, todos os pais, e que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada a sermos pais segundo o teu coração. Que nossos filhos sejam voltados e tementes a ti e sejam exemplos para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Confirme as bênçãos que a Fernanda acabou de proferir, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando durante essa caminhada e que nos dê força, que nos dê responsabilidade e capacidade. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos pais. E obrigado, Senhor, por podermos estar manifestando aqui as suas bênçãos transmitidas através dos seus ensinamentos sobre nós. Agradecemos a vocês também, pastor Juscelio, a toda a equipe do GFI, e ficamos muito felizes por participar também. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe o senhor também. E conte sempre com a família Presibela, estamos aí. É isso aí. Amém. Conte sempre conosco também. Estamos aqui para servir. Sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.